Os alunos de uma turma vão eleger o tesoureiro, pois pretendem organizar uma viagem de final de ano. Existem 4 candidatos, A, B, C e D, e os alunos votam por ordem de preferência. Os resultados são os que constam aqui desta tabela. Por exemplo, 10 alunos votaram na sequência D, C, A, B, que significa que puseram o D em primeiro lugar, o C em segundo, o A em terceiro e o B em quarto, e de forma semelhante para as restantes sequências. 1.1. Quantos alunos votaram? Para responder a esta questão, basta contar os votos, admitindo que cada aluno teve direito a um voto. O número de alunos que votaram será 10, com 8, com 7 e com 3, que dá um total de 28 votos. Resposta à pergunta 1, 28 alunos votaram. Questão 1.2. Qual a percentagem de votos de cada candidato no primeiro lugar? Ora bem, o A tem 7 votos em primeiro lugar. Como o total eram 28, a percentagem será 7 a dividir por 28 vezes 100%. O B terá 0, porque ele nunca aparece em primeiro lugar. O C será 8 em 28 e o D será 13 em 28. Aqui estão então os cálculos de 1.2. A, 7 em 28, que dá 25%. O B é 0. O C é 8 em 28, que dá 28,57%. E o D, 13 em 28, que dá 46,43%. Questão 1.3. Determine o vencedor usando o método da pluralidade. O método da pluralidade é aquele em que vence quem tem mais primeiros lugares. Aqui já vimos que o A tem 7, o B tem 0, o C tem 8 e o D tem 13. Logo, naturalmente que o vencedor, segundo o método da pluralidade, será o D, com 13 votos. Questão 131, ganha o D com 13 votos no método da pluralidade. Questão 132, quem vence usando o método de Renovo Simples? O método de Renovo Simples é aquele em que nós eliminamos os vários candidatos e deixamos apenas os dois mais votados para a fase final. Neste caso, os dois mais votados são o D e o C. E como tal, vamos eliminar o A, que tem apenas 7 primeiros lugares, e o B, que tem 0. Portanto, começamos por eliminar o B e o A, porque tinham menos primeiros lugares, e reorganizando o esquema, ficamos com isto. Se contarmos novamente os primeiros lugares, observamos que o D tem 10, 7 e 3, que dá 20 primeiros lugares, e o C apenas tem 8. Portanto, ganha o D. Questão 133. O renovo sequencial. O renovo sequencial é parecido ao anterior. A única diferença é que vamos eliminando um de cada vez. Neste caso, começamos por eliminar o B, porque tem 0 primeiros lugares. Depois de eliminarmos o B, contamos e eliminamos o que estiver imediatamente a seguir. Portanto, na questão 133, primeiro eliminamos o B, porque tinha menos primeiros lugares. Reorganizamos a tabela apenas com os restantes 3. Contamos novamente, verificamos que o A é quem tem menos primeiros lugares de entre os candidatos que ainda estão, que são o A, o C e o D, tem apenas 7. Reparem que o C tem 8 e o D tem 13. Portanto, em segundo lugar, nós eliminamos o A. Depois de eliminarmos o A, ficamos apenas com estes dois. Se contarmos novamente os primeiros lugares, o C tem 8 primeiros lugares e o D tem 20. Portanto, ganha o D. Questão 134. Vamos usar o método de Condorcet. Apresente todos os confrontos possíveis e os respectivos resultados. O método Condorcet é aquele método em que nós fazemos confrontos 2 a 2. Por exemplo, vamos confrontar A com o B, A com o C, A com o D, B, C, B, D e C, D. Ao começarmos com o confronto A-B, devemos fazer este tipo de contagem. Estes 10 votos que aqui estão são 10 votos a favor do A,
pois o A está em terceiro e o B está em quarto. Ou seja, o A está à frente do B. Estes 8 serão a favor do B, pois o B está à frente do A. Estes 7 serão a favor do A, porque o A está em primeiro e o, C está em quarto, e o B está em quarto. E estes 3 são a favor do B, porque o B está em segundo e o A está em quarto. Então, se contarmos todas as vezes em que o A ficou à frente do B, dá um total de 17 votos em que o A está à frente do B. E o B ficará à frente do A num total de 11 votos. Então, no confronto A-B, ganhará o A com 17 contra 11. No confronto entre A e C, faríamos de uma forma semelhante e o C ganharia com 21 contra 7. No confronto A-D, ganharia o D com 21 contra 7 também. Entre o B e o C, ganharia o C com 25 contra 3. No BD, ganha o D com 28 contra 0. E no CD, ganha o D com 20 contra 8. Ora, analisando todos estes confrontos, podemos verificar que o A ganha o primeiro, mas perde o segundo. Então o A não pode ser o vencedor de Condorcet. O B perde aqui contra o C e por acaso também perde contra o D. Logo o B também não pode ser o vencedor. O C vence o confronto contra o A, no entanto perde o confronto contra o D. Portanto o C também não pode ser vencedor de Condorcet. Por sua vez o D vence contra o A, vence contra o B e vence contra o C. Portanto vence contra todos os outros. Por isso nós dizemos que D ganha todos e por isso é o vencedor de Condorcet.